Bom dia a todos. Pedindo a proteção de Deus, damos mais uma vez início à nossa sessão do Pleno desta Corte de Contas. Gostaria de me congratular com todos os conselheiros, auditores, procuradores, Roberto Cristianan, porque é a primeira sessão do ano que nós temos o colegiado completo. E pedirmos a Deus que nos abençoe, nós, Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para que nós possamos continuar desempenhando nossas funções da melhor maneira possível em respeito à população do Estado do Amazonas. Gostaria, após a sessão, convidar os senhores conselheiros para a nossa foto oficial, que desde a posse nós não tínhamos a oportunidade de termos o colegiado completo, até para que o conselheiro Mário de Mello faça parte da foto oficial. Eu só peço a Vossa Excelência, acho que não é providenciar as outras becas. Sim. Mas o Mário Melo não está. Será providenciada as outras becas. Em discussão, a ata da sessão anterior. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Expediente. Eu gostaria de começar a leitura do expediente com um expediente da Câmara da Itália, que deu muita satisfação e orgulho a esta Corte de Contas. Eu recebi, na data de 26 de janeiro, um convite a esta Corte de Contas, no caso, os coordenadores do evento do Diálogo Internazionale, o meu italiano não é dos melhores, senhores, que será realizado entre os dias 6 e 8 em Roma, tem a honra de convidar o ilustríssimo conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva para participar como conferencista do painel Direito à Sociedade Sustentável. O evento será realizado pela Câmara dos Deputados italiana, no Palácio Montecitorio, sob a coordenação local da deputada italiana Renata Bueno, em parceria com a Instituição Paranaense de Direito Administrativo, sob a coordenação internacional do Dr. Rogério Pironti e do Dr. Edgar Guimarães. Para nós é com muita honra, senhores conselheiros, auditores, procurador-geral, senhores funcionários, que esta Corte de Contas é convidada a ter um membro para palestrar a respeito de direito e cidade sustentável. Eu gostaria de comunicar o convite ao conselheiro Érico de Esterro e dizer que esta Corte de Contas ficaria muito feliz com a participação de Vossa Excelência. Dia 16 de fevereiro. Senhor presidente, eu também gostaria, agradeço as palavras carinhosas de Vossa Excelência, elogiosas. Eu também gostaria muito de comparecer, mas infelizmente eu já... 6 a 8 de abril, Excelência. Mas eu já informei a organização do evento que eu não vou poder estar presente nessa ocasião. Ficará para uma outra oportunidade, porque eu tenho já assumido um compromisso na mesma data, aqui em Manaus, e, infelizmente, eu não vou poder estar desta vez com eles. Eu agradeço muito a gentileza de Vossa Excelência, mas eu vou declinar desse convite e certamente haverá outra oportunidade para que eu possa estar participando desse encontro. Muito obrigado. Peço ao setor competente para que informe, acuse o recebimento do convite e informe que, lamentavelmente, o conselheiro Érico de Esterro e Silva já tinha compromisso pré-estabelecido na referida data. Leitura de expediente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial de entrega da medalha Mérito Rui Araújo ao senhor Arnaldo Santos. Nós iremos agradecer o convite. Pois não? 17/2. Hoje, Excelência. Agora. Lamentavelmente, senão nós iríamos. Hã? Não, seria 10 horas. Requerimento do excelentíssimo senhor conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, solicitando a prorrogação de vista no processo 1529 de 2014, para que tenha seu julgamento retornado na 5ª sessão ordinária de 2016. Alguma manifestação, conselheiro Josué? Eu acho que é o caso dele. Não sei, aqui só tem um número. Mas com certeza o único que pediu vista. Ofício do conselheiro Júlio Assis Corrêa Pinheiro, comunicando da interrupção de suas férias.
já dei as boas-vindas ao nosso eminente conselheiro, que retoma a sua atividade. Ofício do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Roberto Cavalcante Cristiana da Silva, comunicando a interrupção do gozo de férias da eminente procuradora Elissandra Monteiro Freire Álvares, a partir de 4/2. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a sessão especial em homenagem ao Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Nós iremos, se aqui ainda estivesse o conselheiro Lúcio, nós iríamos designá-lo, né? Mas nós iremos perguntar ao colegiado se no dia 23/2, às 10 horas, alguém gostaria de fazer presente à Assembleia Legislativa. Qual é o evento, senhor? Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Obrigado. Nós iremos, então, agradecer o convite. Senhor presidente, só para registrar, eu fiz a interrupção das férias para comunicar que, na verdade, foi por conta também de um outro compromisso. Obrigado, senhor. E tanto que essas férias foram transferidas, porque já havia acertado, eu tenho um compromisso fora do Estado. E fora do Brasil, e resolvi também solicitar férias por conta de que é um evento que vai me delongar uns 3 dias e eu não tenho como, a princípio, deixar de atender. Sim. Vossa Excelência gostaria de... É pessoal ou Não, institucional? é pessoal. Ok. Indicações e propostas. Ofício da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, solicitando a sessão do nosso auditório para a realização da posse do Defensor Público Geral, Rafael Monteiro Barbosa, que ocorrerá no dia 4/3/2016, às 10 horas. Proposta, referindo ao pedido, considerar os termos da Resolução 7 de 2014. Eu gostaria de ceder, até por ser um órgão do Governo do Estado, e eu gostaria de ouvir o colegiado. A minha parte está... Com Vossa Excelência, Excelência. Obrigado. Por unanimidade. Ofício da Escola Superior Batista do Amazonas, solicitando a disposição do auditório desta Corte nos dias 1, 2 e 3 de março, horário das 16 às 22, para a realização de cerimônia de colação de grau. Considerando a da Defensoria, eu acho que encontra-se prejudicado. Concordo. Tem que dar prioridade ao setor público. É exatamente isso. Alguém gostaria de se manifestar? Só para retirar de pauta, Excelência, o processo 3747/2015, por favor. Retirar de pauta. Com a palavra, a conselheira Yara. Indicação e proposta, Indicação de Excelência? proposta. Desculpe, Vossa Eu Excelência peço a palavra. Então, pela ordem, pela precedência, Vossa Excelência, nosso decano. E eu, gentilmente, declino em nome da doutora. Eu sei Depois eu falo. que Vossa Excelência é um cavalheiro. Primeiras damas. Obrigada, conselheiro. Apenas para parabenizar a Escola de Contas, na pessoa do conselheiro presidente e também do coordenador, conselheiro Josué Filho, pela brilhante palestra que houve lá, não só na organização, empenho, na realização da aula inaugural desta corte, com o tema governança, governabilidade e gestão administrativa, ministrada pelo professor e governador José Melo. Que faço o registro de parabenização ao conselheiro Ari e conselheiro Josué e todo o tribunal. Estou de acordo, Excelência. Presidente, Só para registrar. E também, não é? Ainda bem que restou alguma coisa. Aqui a mim não foi surpresa de parabenizar o nosso conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva pela lembrança, não é? De uma instituição importante, vinda lá da Bota, terra da Bota. E parabéns a ele, e merecido. É uma pena que ele não possa estar lá para orgulhar mais ainda o nosso Tribunal de Contas do que já tem nós já temos orgulho dele. Obrigado. Então, era isso, Excelência. Muito obrigado. De nada, Excelência. Cabe o Apesar registro. de você... Cabe o registro. Realmente, eu entendo que é uma homenagem a toda a Corte de Contas, e eu, particularmente, gostaria de que o conselheiro Érico se fizesse presente, mas respeitamos a agenda
até por conhecermos o quanto ele é organizado e criterioso com seus compromissos. Obrigado. Com a Mas, senhor palavra, presidente, na pela mesma precedência, esteira, conselheiro Júlio Pinheiro. na mesma esteira, eu acho que o tribunal hoje é um tribunal reconhecido, nacional e internacionalmente, principalmente nesse tema sustentabilidade, e no que a todos nós orgulha muito. E é uma pena que a impossibilidade vai se fazer, agora se faz constatada em função de outros compromissos já assumidos por Sua Excelência, conselheiro Érico. Mas, aproveitando o ensejo também, com relação à inauguração da aula... Inauguração da aula inaugural seria uma redundância, mas eu vou... A inauguração da Escola de Contas no ano letivo, vamos colocar assim, a aula inaugural. Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Conselheiro Josué, já temos conversado, as parcerias serão realizadas, nós temos muita coisa... Até por economia. Até por economia, muita coisa a ser desenvolvida em comum. Um tribunal que tem se mostrado preventivo, um tribunal que tem se mostrado antecipatório, precautório, e, por conta disso, um tribunal que faz com que, através da Escola de Contas Públicas, que eu tive a honra de implantar, junto com o conselheiro Érico, que era o vice-presidente na época e coordenador da Escola de Contas, tivemos a honra de implantar aqui no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e que hoje tem um prédio e que todos nós temos que reconhecer a sua importância por conta da necessidade que nós tínhamos de ter espaço para fazer os cursos aqui na cidade de Manaus. E dizer a Vossa Excelência que dá continuidade a todo esse processo, porque sem o presidente com essa convicção de fazer melhor do ponto de vista preventivo desse tribunal, nós realmente não teríamos as condições que teremos, obviamente, no futuro. Eu quero aproveitar o ensejo, só dizer o seguinte, que foi solicitado ano passado, por sugestão de minha pessoa, uma auditoria na área da BR-174 com relação a essa questão de licenciamento ambiental e foi deferida pelo presidente anterior e que deverá ser consolidada agora a parte prática propriamente dita, inclusive junto com ainda o projeto de ouvidoria ambiental que Sua Excelência o conselheiro Júlio Cabral hoje detentor do comando, nós haveremos de estar, e eu me coloco como um soldado para a participação destes eventos, nós haveremos de estar implantando também em Humaitá, aproveitando esse ensejo, juntando as duas coisas para fazermos com que nós possamos estabelecer sempre o critério preventivo desse tribunal com relação à avaliação das auditorias que são extremamente importantes, garantidas que são pela Constituição Federal. É isso que eu tinha a dizer, Excelência. Gostaria, antes de passar a palavra ao eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, de dizer do nosso compromisso, conselheiro Júlio Pinheiro. Compromisso com a qualificação, compromisso com a melhor formação de pessoas, e eu entendo que a Escola de Contas, que foi implantado por Vossa Excelência, dado sequência pelo conselheiro Érico e hoje nas mãos do conselheiro Josué, tem um papel social muito importante. Nós não podemos cobrar resultados de quem não sabe e não tem, acima de tudo, a formação necessária para elaborar uma prestação de contas, prestar contas sobre o orçamento público. E eu vejo que cobrar é muito fácil, o desafio é qualificar. E a Escola de Contas vem desempenhando esse papel de forma prioritária, comprometida e socialmente correta. Com relação à BR-319, ontem eu fiquei muito satisfeito na palestra do governador, professor José Mello, e entendo que Vossa Excelência está coberto de razão e sempre um visionário nessa área ambiental. Nós temos que dar as mãos, nesse momento em que o governo do Estado se compromete, inclusive, a receber a 319 para estadualizá-la, nós entendemos que o tribunal tem um papel primordial nesta obra. Esta obra foi muito mal interpretada pela nação, pelos ecologistas, e o Estado do Amazonas paga um preço muito alto, o custo da logística, por causa de tudo isso. Então, essa Corte de Contas vai se engajar, se envolver, e Vossa Excelência, com a experiência que tem nessa área ambiental,
tem o compromisso de ajudar de uma vez por todas que nós tenhamos uma 319 a serviço do Estado do Amazonas. Com a palavra, eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Presidente, nesses meus 50 anos de rádio, nesses quase 35 de formado em administração, eu quero hoje, com muito orgulho, louvar todos os servidores do tribunal que contribuíram para uma pré-ressaca carnavalesca. Temos ontem o chefe dos 3 poderes na aula inaugural da Escola de Contas, mostrando o prestígio que as autoridades já reconhecem e que, graças a Deus, também agora pela manhã, em comparecendo à primeira aula de fato, com o aluno, com o prefeito, com o diretor, com do SAI, da Previdência, nesse bonito e moderno prédio. Mas eu não gostaria de falar de prédios, de telhados ou de goteiras. Eu quero continuar, do jeito que sou, falar das pessoas. Presidente, ontem o tribunal deu um show de cerimonial, de segurança, de organização, de estacionamento, não é? Em que mostramos que não ficamos, por causa de um recesso, numa fase pós-carnavalesca, dormindo em berço esplêndido. Se todos tivessem essa consciência no momento de crise, nós daríamos uma volta por cima maior do que o sambista. Seríamos como Hermógenes. Nas grandes quedas, criaríamos energia para que a presidência de Vossa Excelência e a instituição continue a ganhar a importância e o respeito que a sociedade nos impôs para cuidar do recurso público. Era esse depoimento que eu queria me incorporá-lo à propositura da conselheira Yara, porque esses servidores também, a exemplo de todos nós, precisam de um reconhecimento, de uma massagem, no ego, para que se repita sempre grandes acontecimentos. Se nós compararmos a nossa solenidade de ontem com o olhar mais crítico daquele que vai procurar uma goteira, dificilmente a encontrará. Por isso eu parabenizo o Tribunal de Contas do Amazonas pela solenidade, extensivo em particular ao cerimonial, à segurança e aos servidores da Escola de Contas. Eu encampo o posicionamento de Vossa Excelência e vale ressaltar que 100% da prata da casa. Foi uma união de esforços, foi uma solidariedade, foi um compromisso e, por que não dizer, o carinho que todos os servidores têm por Vossa Excelência. Vossa Excelência, estando à frente da Escola de Contas, nós tivemos, graças a Deus, uma belíssima homenagem comandada por Vossa Excelência. Uma solenidade. Me comove e me incentiva a despedida. Mas eu já fui aconselhado a não tocar nem a mim esse assunto mesmo, nem pela minha mente. Fui aconselhado por um amigo muito querido para não falar mais nesse assunto, nem a mim mesmo. E eu vou obedecê-lo. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, apenas para cumprir uma disposição regulamentar, comunicar ao Tribunal Pleno que revoguei a liminar concedida em sede de plantão por Vossa Excelência, num processo de uma representação da empresa CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais. Houve, Vossa Excelência suspendeu, houve as informações do Poder Público, e com as informações iniciais eu me convenci de que podia liberar e liberei, estou comunicando ao Tribunal Pleno isto. Está comunicado. Continua facultada a palavra. Doutor Roberto Cristianan, com a palavra. Só para me associar também às parabenizações, primeiramente a esta corte, especialmente ao conselheiro Hélio, pelo convite recebido da Câmara Italiana, né, se não me engano. Infelizmente ele não poderá ir, mas o convite honra a nossa corte, realmente. E também parabenizar, na esteira do que já foi dito pela conselheira Yara, conselheiro Júlio Cabral também, pela solenidade realizada ontem com muito
com muita pompa, com muita precisão e mostrando realmente a capacidade deste tribunal nesse tipo de solenidade e demonstrando já o que vamos ter que vamos ver aí nos acontecimentos em relação à escola de contas, a formação dos gestores, principalmente do interior do Estado, que necessitam mais esse fortalecimento na formação para se preparar melhor, inclusive para prestar contas ao próprio tribunal e aplicar melhor o dinheiro público também, claro. Era isso, presidente. Conselheira Yara, nossa vice-presidente. Só, eu não sei se o conselheiro Mário vai falar? Vai falar, não? A senhora tem eterna precedência aqui. Excelência, apenas para mencionar e fazer um registro de parabenização aos servidores da casa que aniversariaram nesse mês até o dia 18. Gênesis Pinheiro, Sadi Saneto, Vádiza de Souza, Aline Barros Souza Soares, Evandro Correia de Souza, Maria do Perpétuo Socorro Cruz da Silva, Luiz Paulo Romano Pereira, Maria de Fátima Correia Nazaré, Franciane Menezes de Castro, José Maurício de Araújo Neto, Laís Monteiro Pereira, Gabriel da Silva Duarte, Greicio José de Carvalho Benacon, Otacílio Leite da Silva Júnior, Caruso Sobrinho, Caruso Cabrinha, Joyce Pereira Mecenas e Rosanila Feitosa. Esses são os aniversariantes até o dia 18 e que eu gostaria de fazer um registro de parabenização para todos os servidores da casa. Aprovado. Aprovado, será feito. Com a palavra, conselheiro Mário de Mello. Nada. Presidente. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. Nosso auditor ali Mário, que acaba de retornar. Apenas para aderir a todas as parabenizações ao honroso convite que foi feito ao conselheiro Érico pela aula inaugural da Escola de Contas e a todos os aniversariantes citados pela conselheira Yara. Me cabe dar as boas-vindas a Vossa Excelência, que é meu amigo pessoal, uma pessoa muito querida e estimada. Eu lhe agradeço, presidente. Muito feliz de estar de volta. Distribuição de feitos. Nosso decano é lote 4. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 1. Conselheiro Érico, lote 5. Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, lote 8. Conselheira Yara Lins dos Santos, lote 6. Conselheiro Mário de Mello, 2. Auditor Mário Moraes Filho, lote 7. Auditor Alípio Firmo Filho, lote 3. Iremos agora à pauta de julgamentos adiados. É um cabeção, é um cabeção. Você está lá na... Na pauta dos adiados, nós temos o processo de número 2174, de 2014, que o relator é o eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, versam os autos sobre recurso interposto pelo senhor José Pereira da Silva, aposentado no cargo de auxiliar de serviços municipais do quadro pessoal da CEMOSB. O recurso é em face à decisão de número 1760 de 2013, segunda Câmara, exarada pelos autos do processo 4.774 de 2012. Solicitou vista ao eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, que não juntou o voto no sistema de julgamento. Com a palavra... Campei o voto de Sua Excelência o conselheiro Miquiles, que está disponibilizado nos autos. E que é de conhecimento de todos. Sim. Que é de conhecimento de todos. E em que ele argue, dentre
algumas questões importantes. Eu vou fazer referência aqui a um texto só, porque foi, obviamente, lido por todos. Ainda que se levantasse a questão de suposta inconstitucionalidade, não há que se mencionar a Lei 9.868/99. Tendo em vista o Petitor Excelso, entendeu que é possível homenagear o excepcional interesse social, mesmo diante de lei inconstitucional do ato administrativo, do ato normativo ex-vi, do que estabelece o artigo 27 da referida norma, que ainda estabeleceu. Ao declarar a inconstitucionalidade, entre aspas, de lei ou ato normativo, e tendo em vista as razões de segurança jurídica, que é o princípio que esse tribunal vem adotando, dessas aposentadorias por invalidez principalmente, como é o caso, e tendo vistas as razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, no caso referida à declaração de inconstitucionalidade, ou decidir que ela só tem eficácia a partir do trânsito em julgado no momento em que venha a ser fixado. É o que estabeleceu o posicionamento lá do eminente Sua Excelência, o conselheiro já aposentado, Raimundo Miquiles. Conforme se desprende dos autos, o acréscimo de 25% dos proventos do servidor tem como fundamento a Lei 870 de 2005, embora tenha sido reconhecido por essa Corte o descumprimento constitucional da referida norma. Esse reconhecimento, como mencionado supra, foi posterior à consolidação do direito do servidor, de modo que o referido adicional deve ser mantido e, por consequência, a decisão guerreada deve ser reformada. E, diante do exposto, discordando do que consta no parecer ministerial, preliminarmente tomo conhecimento do recurso ordinário interposto pelo professor José Pereira da Silva por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito de total provimento, é o que diz o voto que eu encampo, Excelência. O voto do eminente relator, ele nega provimento. Então, o conselheiro Mário de Mello não pode votar neste processo porque o voto do conselheiro Miquiles foi feito. Sim, sim. Então, nesse caso, o conselheiro Mário não pode. Então, nós temos aqui um posicionamento do conselheiro Érico já conhecido na Corte. Podemos ir a voto, se assim entender, Vossa Excelência. Podemos ir a voto? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao eminente relator. Com a palavra, conselheiro Josué. Conselheiro Érico, essa matéria está pacífica ou ela continua em discussão? Não é uma matéria pacífica, não. É uma... Vossa Excelência não é voto vencido nela? Tem sido. Em qual? Em que assunto? Em assunto de aposentadoria, incorporação de vantagens que o Estado... Tanto não é vencido que eu estou apenas mantendo uma decisão anterior do tribunal. Por aí você tira que eu não sou vencido. Se veja, Vossa Excelência me permite explicar? Muito obrigado. Eu tanto não sou vencido que o que eu estou fazendo neste processo apenas é manter uma decisão anterior do tribunal. Logo, se o tribunal já decidiu, outros conselheiros pensam exatamente como eu. O que é preciso é ver o seguinte, é que o tribunal uma hora decide de um jeito, outra hora decide de outro. Neste caso, especificamente, eu estou mantendo uma decisão cuja relatoria é do auditor. Só, é o que eu estou fazendo. Não é decisão minha original, eu só estou mantendo uma decisão que o tribunal já adotou. Mas só para complementar, eu fiz a pergunta, é que me parece que a divergência é dentro das câmaras, mas não é no pleno. É isso, conselheiro Iara, que a segunda Câmara entende por esse posicionamento que tomou, a primeira Câmara entende de outra forma e o pleno tem decidido a matéria. Não, eu só quero fazer uma contra-argumentação para clarear um pouco mais, inclusive para firmar o convencimento de que as fases recursais elas podem ser modificadas, não importa o momento específico anterior, e é claro, para isso existem as fases recursais. Só para dizer que ao encampar o voto já estabelecido anteriormente por Sua Excelência o conselheiro, hoje aposentado, Raimundo Miquiles, eu entendi que o caminho deveria ser esse, e Vossa Excelência, obviamente, colocando a apreciação dos demais conselheiros, teremos o resultado final.
E também outra informação, senhor presidente, isto aqui nós estamos julgando um recurso de um ato de revisão de aposentadoria, não é da aposentadoria. A aposentadoria ele detém, o que foi feito foi uma revisão da aposentadoria com base numa lei que o tribunal entendeu inconstitucional e pronto, nós lá adiante o tribunal havia decidido que a revisão era ilegal. E eu apenas repito, estou mantendo a decisão do tribunal. Vamos a votos? Está maduro para votos? Então, como voto eminente decano? Com voto vista. Como voto eminente conselheiro Júlio? Voto vista. Como vota o eminente conselheiro Josué? Com voto vista. Com voto vista. Conselheira Yara? Então, por maioria, é vencido o relator e passa a ser o redator do voto vista, o conselheiro Júlio Pinheiro. Passamos agora à pauta do auditor Mário, no processo de número 1642, de 2010. Há uma solicitação minha de vista, mas devolvi sem manifestação, concordando com o voto condutor. Versões autos, prestação de contas de Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva, prefeito municipal de Maués. Há um voto de destaque do conselheiro Júlio Pinheiro, inaplicabilidade de multa por ACP. Voto este já pacificado nesta Corte de Contas. Essa é a única divergência com o voto do eminente relator. Alguém gostaria de se pronunciar ou posso ir a votos? Como vota o conselheiro decano? Com relator, excelência. Conselheiro Josué? Acompanho. Conselheiro Érico? Com decano. Conselheiro Yara? Neste caso, quem é que não vota? Ele estava convocado na vaga de quem? Vamos estabelecer que o novel conselheiro não vote. Ok. Então, por unanimidade, excetuando o voto do conselheiro Júlio Pinheiro com relação à ACP. Desculpa, o Mistil me socorre aqui, que na realidade é proposta de voto. Então, como vota o eminente conselheiro Mário de Mello? Com o relator, presidente. Então, por unanimidade, é encampado o voto do auditor Mário José de Moraes Costa Filho. Continuamos na pauta de auditor do relator Mário José Moraes Costa Filho, no processo de número 11.150/2014, versam os autos sobre a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Capiranga, exercício 2013, de responsabilidade do senhor Meike de Andrade Busto e do senhor Francisco Adoniran Macena da Costa. Há um destaque do conselheiro Raimundo Miquiles, em que propõe a regularidade, a prestação de contas, multa de 8.768, em razão da exigência de despesas sem o devido comprovação legal de sua regularidade. Isso ao senhor Meike de Andrade Busto e o senhor Francisco Adoniran Macena, regular com ressalvas à prestação de contas, recomendações à origem e de equitação ao senhor Francisco Adoniran Macena. Já o relator, ele propõe a irregularidade ao senhor Meike e ao senhor Francisco Adoniran. Aplicação de multa ao senhor Meike no valor de 8.768 e ao senhor Francisco Adoniran multa de 10.000, considerando o alcance ao senhor Francisco Adoniran no valor de 3.145. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, neste processo há ainda um destaque do conselheiro Érico. Não me consta aqui, mas tudo bem. Mas há um destaque ainda do conselheiro Érico, sugerindo que também seja imputada a glosa no valor de R$ 24.836,20 ao senhor Meike Busto, um dos responsáveis no processo, tendo em vista que este responsável se revelou revel. Ele não respondeu às notificações do tribunal. Quanto a isso, eu concordo com o destaque do conselheiro Érico parcialmente, porque neste valor de R$ 24.836,20,
foi imputado como glosa um valor de R$ 5.809,28, que corresponde ao numerário que ficou em caixa. Então, o meu entendimento é que esse tipo de fato não é imputável como glosa. Então, a glosa a ser imputada a esse responsável é de R$ 19.026,92. É a observação que eu tenho a fazer, mantidos os termos do meu voto original. Com a palavra, o conselheiro Érico, se assim desejar. Não, eu já fiz meu Está voto. pacificado. Podemos ir a votos? Como voto eminente decano. Pacificado não, só em termo numeral que não é? Você pede 19, ele pede 20. Eu sigo. Ele pacificou, ele seguiu. Pronto, então está R$1.000. pacificado. Pronto. Como voto o conselheiro Júlio Pinheiro? Como voto o conselheiro Josué? Eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência. Estava fazendo uma consulta ao conselheiro Mário Mello. Vossa Excelência está se referindo Ao terceiro Está processo. pacificado, ao terceiro excelência. processo em que o mérito, 150. quanto ao mérito, é harmônico. Sim. E que E o numerário também, já foi harmonizado. Então, na íntegra com o relator, Conselheiro Iara. relator Mário Mello. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator. Por unanimidade, é encampado o voto do eminente auditor, relator da matéria, Mário José Moraes de Costa Filho. Passamos agora a pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, no processo de número 5.717/2013, que encontra-se pacificado. Então, declaro aprovado de acordo com o voto condutor. Registrando aqui o impedimento da conselheira Iara, relatora do processo, e o conselheiro Júlio Cabral, que se julgou impedido. Continuando na pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, passamos ao processo de número 3.314, que também encontra-se pacificado, registrando o impedimento da conselheira Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e do conselheiro Júlio Cabral. Processo do auditor Alípio Reis Firmo Filho, de número 4.686, de 2015. Versam os autos sobre o recurso de revisão interposto pelo senhor Elias Gomes Ferreira, em face à decisão 854/2012 da segunda Câmara, exarado nos autos do processo 4.925/2010. Existe um voto destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Sterra e Silva, propondo o conhecimento e negar provimento do presente recurso. Solicitou vistas a conselheira Iara, que não juntou nenhum voto ao sistema. O relator da proposta auditor Alípio propõe o conhecimento e provimento do presente recurso no sentido de julgar legal o ato de concessório da aposentadoria do senhor Elias Gomes Ferreira no cargo de auxiliar de serviços municipais no quadro pessoal da Seminf. Com a palavra, o eminente relator. Concordou com quem? Por favor, tem como aumentar o som do microfone do auditor Alípio? Não sei se sou eu que estou surdo. Com a palavra, o conselheiro Érico, se assim entender. A conselheira Iara tem um voto, vista. Não, ela não juntou o sistema. Só se for com a palavra conselheira Iara. Não tem? A senhora pode ligar o microfone, por favor? Obrigado. Conversei com o auditor Alípio e, como ele
mudou o voto, eu estou de acordo com o voto dele pela legalidade, de acordo nos termos da lei de jurisprudência do tribunal. Senhor Palavra, conselheiro Érico. Senhor presidente, meu voto é pela manutenção da decisão anterior do tribunal, que foi relatada pelo conselheiro Júlio Cabral. Aliás, foi relatado pelo conselheiro Lúcio, depois pelo conselheiro Júlio, e eu apenas estou mantendo a anterior decisão do tribunal. Podemos ir a voto, senhores? Como voto, eminente decano? Estou impedido, excelência. Ou me perdoe, é verdade. Como voto, eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Com relator, excelência. Como voto, eminente conselheiro Érico, é o voto divergente. Conselheiro Josué? Acompanho o relator. Conselheiro Iara? Relator? Conselheiro Mário de Mello? Com relator. Então, por maioria, é mantido o voto do eminente relator. Passamos agora, senhores, a nossa pauta ordinária. Passamos à pauta do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, mas antes promulgamos os 9 processos do eminente decano Júlio Cabral, que não tiveram nenhum destaque por esta corte. Então, os 9 processos aprovados de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, começamos pelo destaque do processo de número 1656 de 2015, prestação de contas anual da senhora Francisnalva Mendes Rodrigues, ordenadora de despesa do Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, referente ao exercício 2014. Há um destaque do conselheiro Érico Desterro, que concorda com o relator quanto ao julgamento regular com ressalvas da prestação de contas. Todavia, opina pela aplicação de multa no valor de R$ 4.400, Se me permite interrompê-lo, eu vou refletindo agora e vou retirar o destaque. Vou concordar com o conselheiro Júlio Pinheiro. Eu depois analisei aqui mais acuradamente e entendo que as irregularidades que persistiram, para o nível de estresse que deve ser a administração daquele hospital, não merecem, de fato, a aplicação, neste caso especificamente, da multa que eu havia proposto. Eu vou concordar com o voto do conselheiro Júlio Pinheiro e retiro o destaque. pacificado. Vale-se dizer que ali é uma bomba relógio, né? 24 horas por dia. Inferno, eu não queria ser eu não desejo aquilo a ninguém. administrador daquilo de jeito nenhum. Eu também, Excelência. Então, aprovado com o voto do eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, por unanimidade. Passamos agora à prestação de contas, também na pauta do conselheiro Júlio Correia Pinheiro, processo de número 1664/2015, prestação de conta anual do senhor Márcio Lima Noronha, ordenador de despesa do Fundo Municipal de Habitação, exercício 2014. Há um voto de destaque do conselheiro Érico Desterro, concorda com o relator quanto ao julgamento, regular com ressalvas da prestação de contas. Todavia, opina pela aplicação de multa no valor de R$ 3.000, além de recomendações. Com a palavra, o conselheiro relator, Júlio Pinheiro. Senhor presidente, como Vossa Excelência já fez menção, Sua Excelência, o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, concorda no mérito com relação ao voto já disponibilizado, que o mesmo deva ser pela regularidade com ressalvas. E no voto de destaque, Sua Excelência fala que se infere uma série de impropriedades formais. E esse tribunal tem relevado algumas impropriedades formais que tem em processos anteriores, principalmente quando não há dano ao erário público, que foi aqui o caracterizado e o concluído pela comissão e pelo Ministério Público. Portanto, eu mantenho o meu voto no sentido de que a prestação de contas seja julgada regular com ressalvas do Fundo Municipal de Habitação, sob a responsabilidade do senhor Márcio Lima Noronha, secretário municipal, nos termos do artigo 71, inciso 2º, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, artigo 1º, e combinado com o artigo 22, inciso 2º da Lei Estadual 24, 23, 96 e artigo 188, parágrafo 1º, inciso 2º, da resolução número 04/2002 desse tribunal. É como vota, Excelência. Com a palavra,
o eminente conselheiro Érico Desterro. Neste caso, eu concordo com a regularidade com ressalvas, mas entendo que cabe a multa do artigo 53, parágrafo único. Como vota o eminente decano Júlio Cabral? Excelência, eu vou com um voto visto, Excelência. Com o voto vista. Como vota o eminente conselheiro Josué? Com o eminente relator. O eminente relator. Conselheira Yara? Voto vista. Com voto visto. Conselheiro Mário de Mello? Não. Voto vista. Vota Mário de Mello. Então, por maioria, é vencido o conselheiro relator com relação à multa no valor de R$ 3.000, além das recomendações ao ordenador senhor Márcio Lima Noronha. Passamos agora ao processo de número 4.084, de 2015. Vossa Excelência está impedido. Em que eu gostaria de passar a presidência. Não, eu só estou comunicando que Vossa Excelência... Presidente, antes que Vossa Excelência passe a presidência, Vossa Excelência pode solicitar ao secretário do Tribunal Pleno que o processo fisicamente venha para as minhas mãos? Por gentileza. Que venha à mão do conselheiro Júlio Pinheiro o processo fisicamente e eu passo a presidência à ilustre conselheira Yara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos para que presida o referido processo de número 4.084. Assumo a presidência e o processo 4.084/2015, o recurso de revisão interposto pelo senhor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, em face da decisão exarada nos autos do processo TCE número 1164/2010. Fundação Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Procurador que funcionou foi o Dr. Carlos Alberto de Souza de Almeida. O voto do relator conhece provimento no sentido de retirar a multa aplicada constante do item 8.2, consequentemente excluir os itens 8.3, 8.4, 8.5, permanecendo os demais itens da decisão. E o voto destaque, compreendo que os pressupostos da admissibilidade não estão presentes na única intenção do recorrente é rediscutir o mérito. Entretanto, o instrumento utilizado não se figura adequado, pelo não conhecimento do recurso. Obrigado. Em discussão, votação. Pois não. Eu gostaria de fazer a palavra ao conselheiro relator. Algumas ponderações com relação ao processo que ora discutimos. Esse processo 4084/2015, o relatório consta nos autos e foi de conhecimento prévio de todos. O recurso de revisão perante esse acordo de contas encontra amparo que foi, obviamente, recebido por Sua Excelência o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho à época. E analisando o presente exame, verifica que os pressupostos de admissibilidade, que é o questionamento de Sua Excelência o conselheiro Érico Desterro, estão preenchidos, se não necessariamente pelos preceitos estabelecidos lá na lei orgânica, nos 5 preceitos da admissibilidade do recurso de revisão, mas notadamente por normas constitucionais superiores em função de uma série de problemas que houve nesse processo. Eu quero aduzir aqui algumas, por exemplo, na defesa, na verdade, o processo, o reitor da universidade era o senhor Carlos Eduardo. Não, esse era o vice-reitor. José Udemir de Oliveira, e o Carlos Eduardo era o vice-reitor e sequer estava à época no exercício da função de reitor. Mas os dois foram notificados para procederem à devida defesa no processo já referido, que tem aqui o registro, a presença da doutora Paula como causídica e responsável pela defesa do ex-vice-reitor, e que o mesmo foi multado em que pese as nomeações terem sido consideradas legais, foi multado por não atendimento à decisão
não atendimento a uma notificação do tribunal. E consta aqui as folhas 1164, aliás, 1164, é verdade, no verso de que uma certidão constante que o senhor não morava mais naquele endereço, portanto, não foi notificado. E, posteriormente, uma nova notificação foi expedida e foi assinada por uma terceira pessoa que não conseguimos identificar, mas que dá para ler efetivamente aqui, com uma letra bem difícil de se interpretar, mas de senhora Maria dos Santos, o resto não dá para entender. E veja bem, a multa se deu em função do não atendimento para a apresentação dessa defesa, que, no nosso entendimento, é uma deliberalidade em que pese o fato de não ter sido, o fato de posteriormente ter sido o processo saneado através da senhora reitora em exercício, Marli Guimarães Fernandes Costas, que apresentou todas as informações e, consequentemente, saneadas ficaram todos os questionamentos feitos pelo tribunal, tanto que no julgamento de mérito a decisão foi pela legalidade das contratações. Portanto, meu voto no sentido de que, com base em tudo que mais consta nos autos do presente recurso, discordando do parquê, no sentido que este egrégio colegiado conheça do presente recurso de revisão interposto pelo senhor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves, ex-reitor da UEA, dando-lhe provimento, reformando a decisão 1074/2013 do processo 1164/2010, no sentido de retirar a multa aplicada constante do item 8.2, consequentemente excluir os itens 8.3, 8.4 e 8.5, permanecendo os demais itens da decisão. Portanto, não está discutindo aqui o mérito da questão, e sim, pura e simplesmente, a aplicação da multa. E como não se discute o mérito, e discutindo a aplicação da multa, e por um princípio da razoabilidade, em função, no nosso entendimento, de um erro anterior do tribunal com relação à aplicação de uma multa de alguém que não atendeu a notificação por não ter se defendido, por não ser encontrado naquele endereço, é que eu voto nesse sentido, Excelência. Havendo um voto de destaque, a palavra para o conselheiro Érico. Senhora presidente, de novo, eu apenas estou mantendo a anterior decisão do tribunal. Eu sou mantenedor das decisões do tribunal. Não da RBN, né? Já mantive aqui decisão da relatoria do auditor e não faço qualquer distinção. Do conselheiro Júlio Cabral, agora do conselheiro Ari Moutinho, porque entendo que as decisões estão corretas, só por isso. Só por isso. O que eu verifico com alguma frequência é que o tribunal, no primeiro momento, aplica as sanções e, no segundo momento, retira a sanção. E, no caso aqui, argumentou o conselheiro Júlio Pinheiro sobre um defeito de notificação. Eu acho que não houve defeito de notificação. O fato de não se identificar a assinatura de quem recebeu, isso vai gerar, então, a nulidade de todas as notificações do tribunal, porque se o porteiro do condomínio recebe, como deve ser no seu condomínio, como é no meu, como é no seu, então todas as decisões serão nulas, não é? Outro dia desse, um jornal publicou que um órgão estava citando, por se encontrar em local incerto e não sabido, o ex-prefeito Adair Pinheiro. Toda a cidade de Manaus, todo o estado do Amazonas, talvez o Brasil saiba que ele está preso. Mas o órgão citava lugar incerto e não sabido. São essas coisas da burocracia, a burrice da burocracia, que levam a esses papelões. E eu não entendo que porque eu não consigo identificar a assinatura de quem está lá, eu vou dizer que isto é nulo. Então,
apenas estou mantendo a decisão de aplicar a multa. Entendo, não é uma questão de mérito, é porque não houve o atendimento a uma diligência do tribunal. E muitas vezes se passa, ou a gente lê no jornal, na imprensa, o Tribunal de Contas demorou 10 anos para julgar as contas. Nós estamos falando de uma admissão de 2010. Mas aí parece que é o tribunal que deixou de agir. Não, é porque nós notificamos e o sujeito não responde. Aí então notifica 3 vezes, houve 3 notificações aí, não foi, conselheiro? 2. 3 vezes. Na verdade, 2. Excelência, deixa então, eu só mantenho, o meu voto é pela manutenção. Só para esclarecer, na verdade, há uma certidão daqui do tribunal de que o senhor não morava mais nesse endereço. Uma nova notificação foi remetida e não se identifica o nome desse cidadão. O que eu estou questionando é exatamente isso, é que o tribunal notificou para que ele apresentasse a defesa e não apresentou. E ele era o vice-reitor, solicitou que apresentasse a defesa, o reitor e o vice. O reitor o fez, o vice-reitor não o fez por conta de que não foi encontrado no endereço. E, uma segunda notificação, uma pessoa estranha, e eu não estou aqui questionando se o tribunal mandando para o condomínio, não é essa a questão. Não é essa a questão. E, posteriormente, foi feita essa segunda notificação, que, na verdade, foram 2, e, num terceiro momento, a senhora Marli Guimarães Fernandes apresentou todas as justificativas pela reitoria, daqueles pontos que estavam pendentes, que foram efetivamente justificados. Então, eu não estou confundindo aí as coisas. Uma coisa, outra coisa é completamente diferente, que, neste caso, observação e uma certidão aqui, esse senhor não mora mais no endereço, é o que consta aqui, a informação, nos autos. Portanto, eu mantenho meu voto, Excelência. Em discussão, votação. Eu só lamento nessa declaração de voto. Eu pensava que a doutora Paula Ângela fosse falar sobre a figura do professor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves. Eu estou véspera dos 70 anos, esse cidadão foi meu professor no Instituto de Educação. De uma forma, de uma dignidade pessoal, de uma simplicidade franciscana. Eu não sei se Carlos Eduardo alguma vez foi punido no serviço público. Eu não tenho memória de nenhum fato que possa desabonar. Eu, como trabalho muito com os históricos de vida, e vejo que não é o fato da notificação, nisso eu concordo plenamente com o doutor Érico, porque a Receita Federal manda para o endereço, esteja eu lá ou não, eu estou notificado. Não é problema, não leva isso em consideração. É o seguinte, é que as informações que deveriam ser prestadas o foram, tanto pelo titular, já que ele não estava exercendo, segundo vós, e a cidadã secretária a preencheu. E por essas razões de vida, eu acompanho o eminente conselheiro Pinheiro. Excelência, eu vou manter o meu voto. Eu não tenho condição agora de checar certas informações, mas só para você ter uma ideia da conselheiro Josué, veja bem, eu não o conheço, eu conheço de nome o professor Carlos Eduardo, não tenho esse conhecimento que Vossa Excelência teve, não foi meu professor. E lamento muito o fato de ser uma pessoa, como Vossa Excelência está a depor, com a envergadura moral, apenas que é uma pessoa que deixou de responder uma notificação do tribunal, e pelo que eu verifico, ele tem um problema realmente de cumprir prazo, porque ele entrou com o anterior recurso, que não foi admitido pelo tribunal, porque estava fora do prazo. Então, apenas isto. A minha questão é esta. E mantenho, pura e simplesmente, o meu voto, que é mantendo apenas a decisão anterior do tribunal. Em votação, conselheiro decano Jesus Cabral. Com voto visto, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro... Acompanhe. Eu voto com o relator. Conselheiro Érico, então, por maioria, o voto visto. O voto do relator predomina. Devolvo a presidência para Vossa Excelência. Não pode votar, não.
Então, presidente. Receba a presidência da ilustre conselheira Iara e o processo de número 3.747 foi retirado de pauta pelo relator. Passamos agora ao processo de número 1.672/2015, prestação de contas anuais da Secretaria Municipal de Governo sobre... Retirado de pauta? Qual é o número? Está retirado de pauta. 1.672. Muito O obrigado. relator retirou de pauta. Muito obrigado. Há 2 pedidos de vista na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Processo de número 12.433, de 15, 3.697, de 15. Os demais estão todos aprovados, de acordo com o voto condutor, por não ter merecido nenhum destaque por parte desse colegiado. Passamos à pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que possui 5 processos em pauta. Nós temos um embargo, onde eu gostaria de passar a palavra ao Ministério Público, no processo de número 10.007/2012, prestação de contas do senhor Antônio Fernandes Fontes Vieira, prefeito municipal de Presidente Figueiredo. Com a palavra, o eminente procurador Roberto Cristianão. Obrigado, presidente. Eu já me inteirei sobre esse processo e verifico que realmente não há fundamentos para o acolhimento do embargo, na esteira do que já consta do voto do relator, pela rejeição dos embargos. Não há nenhum destaque. Se o conselheiro Josué Filho quiser se pronunciar, Vossa Excelência tem a palavra. Só para agradecermos. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência não possuem nenhum destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Passamos à pauta da eminente conselheira Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, que possui 6 processos em sua pauta. No processo de número 10.696/2015, prestação de contas anual do senhor Rademacher Eu Chaves. Presidente da Câmara Municipal de Humaitá. Existe o destaque... Senhor presidente, se me permite, eu vou retirar esse destaque. Eu já obtive esclarecimentos da conselheira Iara e eu vou retirar o destaque. Mantém só o destaque do ACP, conhecido do conselheiro Júlio Pinheiro, e o voto pacificado da relatora propõe regular com ressalvas a prestação de contas e multa ao responsável no valor de R$ 2.192 e recomendações à origem. Passamos ao processo de número 12.514/2015, recurso de revisão interposto pelo senhor João Braga Dias, em face a um acordo número 20/2013, Tribunal Pleno, exarado nos autos do processo 10.028/2012. O voto destaque do conselheiro Érico Desterro concorda com a relatora com relação ao julgamento irregular com ressalvas da prestação de contas, todavia opina pela aplicação de multa no valor de R$ 4.400, com fulcro no artigo 53, parágrafo único da Lei 2.423 de 96. O voto da eminente relatora, regular com ressalvas, anular a multa no valor de 16.448 e anular o débito imposto no valor de R$ 257.829, referente ao rendimento decorrente da não aplicação dos saldos de caixa. E mantém a multa do ACP, R$ 3.226,70. Ou seja, a única divergência é uma multa do conselheiro Érico Desterro no valor de R$ 4.400. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, eu concordo com o voto de destaque do conselheiro Érico. Então, foi encampada a multa no valor de R$ 4.400, pacificado o processo de número 12.514, aprovado de acordo com o voto da relatora, encampando a multa do conselheiro Érico Desterro e Silva. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência, obrigado pela luz, encontram-se aprovados de acordo com o voto condutor da eminente relatora. Passamos à pauta do auditor. Desculpa, eu pulei a pauta do conselheiro Mário de Mello e já passei para do auditor Mário. É que é Mário e Mário, Mário 1 e Mário 2.
A pauta de Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, possui 4 processos, sem nenhum destaque, todos aprovados com voto condutor, exceto o processo de número 10.829 de 2015, que é um pedido de vistas à eminente conselheira Iara. Passamos à pauta do auditor Mário. Excelência, Pois não, Excelência. esse processo 558, ele não é Da pauta de quem, Excelência? do conselheiro Mário De Mello? de Mello. Não há nenhum destaque aqui no meu Não sistema. tem, rapaz. Não, é outra pauta. Ele negou o provimento. Ainda não chegou aí. Graças Eu a estou Deus, adiantado. não sou eu que confundo os Mários, né? Não, é verdade, eu confundi os Mários agora. Vamos à pauta do Mário Auditor. Agora, se Vossa Excelência me permitir. O processo... Desculpe, Excelência. Nada, Excelência. O processo de número 558/2015, ao embargo, o recurso ordinário interposto pelo senhor Neilson da Cruz Cavalcante, prefeito municipal de Presidente Figueiredo. Então, desculpa ao meu impedimento, então, Vossa Excelência, por favor, assuma a presidência, conselheira Iara. Qual é o processo? Vossa Excelência está no... 558/2015, o embargo e declaração do auditor Mário José Moraes Costa Filho. Versam os autos sobre um recurso interposto pelo senhor Neilson da Cruz Cavalcante, prefeito municipal de Figueiredo. Assuma a presidência. A palavra ao eminente relator. Senhora presidente, o recurso de embargo de declaração, o meu voto é pelo não provimento do recurso. O Ministério Público, de acordo com o regimento interno, deve se manifestar em sessão. Com a palavra ao doutor Roberto Cristiano. Obrigado, presidente. Nesse caso aí também, verificando o processo, entendo que também não houve contradição na decisão do eminente relator e, portanto, a questão era sobre uma multa, né? Que ele alegava que não era o responsável, mas a multa foi pelo não cumprimento da decisão, na verdade. Então, de fato, não há fundamentos para o acolhimento dos embargos. Então, somos pelo não provimento também dos embargos. Em discussão, votação. Conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator. Conselheiro Érico Desterro. Com o relator. Conselheiro Josué Filho. Com o relator. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, Excelência. Então, aprovado, não conhecimento dos embargos. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, senhor presidente. Receba a presidência da ilustre conselheira Iara. Pela ordem, senhor presidente. Nesse outro processo em que consta um destaque, é o processo 4.016, que o destaque é meu, eu retiro o destaque em sessão. Pacificado o processo número 4.016, registrando o impedimento da conselheira Iara Amazonas Lins Rodrigues dos Santos, está aprovado de acordo com o voto do auditor Mário Moraes Costa Filho. É o 4.016? Pois não, Excelência. Ok, Excelência, tá. Processo de número, continuando na pauta do auditor Mário, de número 2053/2007, prestação de contas do senhor Rosário Conte Galati Neto, prefeito municipal de Atalaia do Norte. Há um voto de destaque do conselheiro Júlio Pinheiro, pedindo a inaplicabilidade da multa em ACP, já conhecido e pacificado. O relator da prestação de contas, o auditor Mário, multa o senhor Galati no valor de 13.152 por atraso em ACP e multa de 8.762 por infrações às normas legais. E ele considera irregular a prestação de contas. Eu entendo que pacificado por se tratar apenas de ACP. O seguinte também, Excelência. O seguinte também já na mesma linha, prestação de contas do senhor Pedro Macário Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Jutaí. Também na mesma linha, só o voto vencido do conselheiro com relação à CP. Temos o embargo na pauta e os demais estão todos aprovados de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência. Na pauta do auditor, na pauta de conselheiro convocado, existe um embargo na pauta do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. E eu passo ao Ministério Público o recurso extraordinário
interposto pelo senhor Neilson da Cruz Cavalcante, em face à decisão 237 de 2015. Com a palavra, e registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, com a palavra ao procurador Roberto Cristianan. Neste caso, presidente, verifique-se que os embargos foram interpostos de forma intempestiva, contrariando o artigo 63, no seu parágrafo 1º da lei orgânica desta Corte. Então, nosso posicionamento é pelo não conhecimento dos embargos. É na mesma linha do relator, não conhecimento dos presentes embargos da declaração, tendo em vista a inobservância do prazo exigido por sua interposição. Não há nenhum destaque, então está aprovado de acordo com o eminente voto do conselheiro convocado, Alípio Reis Firmo Filho. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência na condição de auditor, 9 processos, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor de Vossa Excelência, por não terem merecido nenhum destaque por parte deste colegiado. Senhores, gostaria de passar a pauta administrativa. Na pauta administrativa, não há nenhum destaque, mas gostaria mesmo assim de facultar um prazo aos senhores e a palavra ao decano para que se pronuncie a respeito da pauta. Excelência, é o processo 698. Esse aqui é o das calhas. Eu acho que isso fica prejudicado, não é? Por que, Excelência? Porque me disseram que Vossa Excelência só ia convocar os dois no final do ano. Esse ano não ia convocar. Não, Excelência. Nós vamos fazer... Senhor presidente, eu Pois gostaria não. de... Com a palavra, vice-presidente. Já que, pela falta dos auditores, eu me proponho a ficar com uma das calhas, que excede, já que está em número de 10, né? 10. Então, eu me proponho a ficar com mais uma calha, enquanto os auditores não assumem. Vossa Excelência podia dividir, não, para não ficar Eu tão... gostaria igualdade de proporção. Eu gostaria de sortear a outra entre os demais. Pode ser? Senhor presidente, Pois não. pela ordem. Palavra ao conselheiro Primeiro, nós estamos dividindo hoje as áreas em 10, né? Porque não são só as calhas. Sim, perfeito. Né? Então, nós vamos sortear e há 2 auditores a serem nomeados. E a conselheiriada está propondo que, enquanto não... É procedente, conselheiro presidente, que vai demorar assim tanto tempo? Excelência, eu dependo da economia do Estado. Vossa Excelência sabe que nós estamos num esforço hercúleo. Ralados. Qual a palavra, Eu acho que a situação que está, ela é Nem bem diria os clara a paraenses, todos. está ralado. Se a Não economia é? do Estado melhorar... A situação é bem clara a todos e todos queriam, mas eu acho que é uma medida meia difícil de se tomar, devido à crise que está. Não seria prudente da nossa parte. O que aumenta de despesa 2 auditores, enfim, tanto é que o meu voto foi, não é, por um novo concurso. Mas então é preciso definir isso, presidente. Eu acho que, a priori, a solução da doutora Yara, e como sempre a nossa... Então, Vossa Excelência sorteia a outra Até calha. porque Eu ia sugerir divisão igualitária. Existe a necessidade da Eu acho distribuição que- das calhas pela quantidade de cautelares que estão chegando. Mas Não, não não, po- concentrando na presidência. essas duas calhas não podem ser inclusas na nossas, dividido por 7? Por 7, não. Por 9. Se me permite, é porque isto foi trabalhado pelo controle externo. Eu e a conselheira Yara estamos trabalhando nesse assunto. E nós tivemos todo um trabalho de dividir de forma adequada essas 10 áreas. E desmembrar agora e diluir as duas nas 8 é meio trabalhoso. Tanto que a minha proposta remanescente é sortear. Sortear. Podemos? Concordo Ou plenamente com o sorteia, conselheiro. ou se alguém se dispõe a responder, veja bem, não vai julgar o processo. Esses processos são de 2016. É como Vossa Excelência está dizendo. É só uma questão de administrar esse período, não é? Que eu espero, senhor presidente, mas depois eu vou tentar convencer Vossa Excelência do contrário, que não seja um período muito longo. Eu também, Excelência. Eu sou eterno otimista. Presidente. Eu gostaria de ver o mais rápido possível completo o nosso quadro de auditores. Presidente, independente disso,
Eu faço outra proposta. As duas serem sorteadas. Acho mais justo. Olha, a conselheira Yara de pronto já aceitou. Ela já aceitou uma, Alguém Excelência. gostaria de... Eu gostaria de Conselheiro bom. Mário de Mello, Mário de Mello, pronto. Pronto, aceitou É o também? conselheiro, chegou com muita eles vontade. estão apenas respondendo, eles não terão Então não a terá prerrogativa sorteio. de julgar. Resolvido. Vão responder. Tem um nome técnico, doutor Érico, que o senhor sempre usa, uma espécie de tocar, como é? Hã? Fazer ele se movimentar. Impulsionar. Dá impulso. Pronto, Dá muito impulso. bem. Passamos ao Apenas sorteio. impulsionado. Só farão os despachos interlocutórios, aquelas questões de Ótimo. notificação e tudo Ótimo. mais. Agora, Sim. sabe, presidente, às vezes eu tenho receio, quando se olha, tá faltando 2 vagas de auditores. Não. Está faltando uma vaga. O concurso foi feito para preencher, aumentar uma vaga. Né? Na realidade, se Deus quiser, em breve, né, em chegando um auditor, nós voltaríamos ao número que tínhamos. Perfeito. Essa aqui é a verdade. O que o doutor Érico sentiu, naquela época, foi um raciocínio muito lógico, é se analisar também o custo de um concurso público para preencher uma vaga. O senhor já pensou se, por acaso, a multiplicação das moedas ocorresse? Tá bom, meu amigo. Entendeu? Numa margem que na espiritual O de senhor está onde? David Copperfield. O senhor E está... nós tivéssemos dinheiro, teríamos que fazer um novo concurso. Tá, eu estou acabando... o Não plenário. seria bom, Plenário, né? tá aqui. Eu acho que o senhor está 15 minutos, prudente, eu estou o no meu doutor Érico está entendendo a situação. 15 minutos, A 15 distribuição da forma como é, Pode ser na minha menos, 15 opinião, minutos. atende à Ah, corte. E acho o seguinte, que a corte também pode rever seus atos. Se achar que esse não é o melhor caminho, graças a Deus nós temos sido aqui democratas e pacíficos. Graças a Deus, esse é um tribunal em que a bandeira branca continua a tremular. Sempre, Excelência. Se depender dessa presidência, é a bandeira que estará na moda pelos próximos 2 anos. Seguindo A da modéstia à paz. parte aqui, segurei. E Nós vamos fazer então um sorteio? Sim, passaremos ao sorteio. Com a palavra... O sorteio será... Como é? O sorteio será entre os Tu tens aí? conselheiros, os 2 auditores e as 2 calhas que estão... Do em tese. 1 ao 6, aos 6 conselheiros. Sim. E depois dos as auditores. outras 4 aos auditores. Sorteados os 2 auditores, o remanescente, um será brindado à conselheira Yara e o outro ao conselheiro Mário de Mello. Então, tu põe 1 a 6. Certo, decano? Concordo plenamente, Excelência. Vossa condução é perfeita. Vá, querido. Lote 1, quem será? Orlando Silva. É, pela ordem. Pela ordem, o Então, decano é conselheiro lote Júlio 1. Cabral... Não, O que é? Eu não estou entendendo. Por favor. então, ele vai tirar... Conselheiro Júlio Cabral, ele tira e Os vê senhores qual é me o lote. permitem conduzir? Nós temos pela precedência, Vossa Excelência, o número 1, conselheiro número 2, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, número 3, conselheiro 4, Josué, 5, Yara e 6, Mário de Mello. Então, presidente Vossa quer- Excelência vai pegar que lote? Pois Vamos é, lá. pronto, é o primeiro a receber. A receber, Excelência. Vossa Excelência é eternamente o número 1, recebeu Pronto. o lote número 1. Orlando Silva. Que será composto por quais municípios? Por favor, deixa eu ler. Lote 1, Vossa Excelência será o relator do Alto Solimões e Madeira, Tabatinga, Benjamin Constant, Santo Antônio do Eu Içá, continuo voando nesse Tocantins, sorteio. Atalaia do Norte e Novo Ariponã. Por quê? Não são 2 calhas? Não, Excelência. É uma calha. Então, Por favor. o que é a outra, doutor? Excelência, Vamos pegar um? Não, rapaz. área 2, o conselheiro Júlio Pinheiro. Vossa Excelência pegou o lote, Vossa Excelência pegou o lote de número... Vossa Excelência pegou o lote 6. O lote 6, Excelência, é o médio e baixo Amazonas. Vossa Excelência será o relator de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Parintins, Maués, Barreirinha e Boa Vista do Ramos. Então, Júlio Pinheiro. Júlio Pinheiro. Aqui, Júlio Cabral. sacanagem. Júlio Cabral. De novo, eu? Não, Excelência. É que meu afeto é grande a Vossa Excelência, por isso que eu falo várias vezes o vosso nome.
Excelência, só para o meu controle, conselheiro Júlio Cabral é o lote 1. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Josué. Não, conselheiro Érico. Desculpa, Excelência, a precedência. Conselheiro Érico ficou com o lote 3. O lote 3, Mistil, me localiza aqui, Mistil. Quari. Aqui. Vossa Excelência será o relator de Quari, Iranduba, Codajás, Erunepé, Carauari, Guajará e Envira. Passamos agora ao conselheiro Josué. Lá vem o Rio Uruguai, quer ver? Conselheiro Josué pegou o lote 5, que é composto do Alto Rio Negro, Médio Amazonas e Rio Madeira. Ainda bem. Vossa Excelência pega Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, Humaitá, Borba Assim que e Nova Olinda do navegação, Norte. instalaremos. De navio, hein? De motor, nada de avião. Conselheira... Não, 2 é o... Não, por favor. Conselheira Iara. Vossa Excelência pegará o lote de número 2. Tefé. Que consta Tefé, Boa Vista, Fonte Boa, Jutaí, Maraã, Alvarães, Uarini e Japurá. E agora o conselheiro Mário de Melo Quer dizer que aqui são 2 calhas, né? 4. Uma calha para cada um. irá pegar o lote 4, que é o Baixo Solimões e Rio Purus, Manacapuru, Altazes, Careiro, Boca do Acre, Beruri, Tapauá e Canutama. Parabéns. Parabéns. Agora iremos sortear os auditores. Os 2 auditores que tem a... Excelência, só para lembrar o seguinte, que nós estamos sorteando a área, mas Vossa Excelência só está falando dos municípios, mas nós estamos sorteando também os órgãos estaduais e que estão aqui municípios. atrás, mas Mano, no final se for ler, eu não vou acabar nem amanhã. são mais de 300 jurisdicionadas. Mas a área está sendo a mesma área. É a mesma área. Manda tirar cópia para você. Se Vossa Excelência me permite, estará na nossa rede interna Né? de informação. Perfeito. Os auditores, eles irão... os 2 auditores terão 4 lotes, em princípio, para serem sorteados. Os remanescentes ficarão com o conselheiro Iara e o conselheiro Mário de Melo. Então, por favor, coloca 7, 8, 9 e 10 aí. O auditor número 1 é o auditor Mário e o auditor número 2 é o auditor Alípio. Auditor Mário ficou com o lote 8. Mário Filho, que ficou com Lábrea, Pauini, Careiro da Várzea, Manaquiri e Capiranga. Então, o meu é um 1, não é? Auditor Alípio, que é o auditor número 2, ficou com o lote número 10. Alípio, que é o município de Ipixuna, Juruá, Itamaraty, Urucará e São Sebastião do Atumã. Agora vamos sortear conselheira Iara e conselheiro Mário de Melo. Conselheira Iara vai ficar provisoriamente com o lote 7, que é o município de Inhamundá, São Paulo de Olivença, Amaturá, Anori e Anamã. E o conselheiro Mário de Melo fica com o lote 9, provisoriamente, Mário de Melo, que são os municípios de Manicoré, Apuí, Urucurituba, Novo Airão, Silves e Itapiranga. Como já bem dito, com os mais de 370 órgãos que já estão divididos aqui por área. Foi distribuída a cópia a todos os senhores, peço que também seja a imprensa distribuído. E também estará na nossa intranet dentro de meia hora, 1 hora. Enfim, até o final da tarde. Algo mais, senhores, na pauta administrativa? Nada mais? Então, gostaria de agradecer a Deus pela harmoniosa sessão de hoje. Gostaria de agradecer a presença dos senhores e senhoras aqui presentes. Parabenizar o colegiado que se encontra completo e desejar a todos uma ótima semana, como a nossa sessão para o dia 24, no horário regimental, será a nossa próxima reunião. Igualmente para você, presidente. Muito obrigado.